Oi, ouvintes do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. No episódio anterior de Olga, nós finalizamos com ela saindo da sala sem olhar para trás, deixando Alberto mergulhado em seu desespero. E agora, vamos lá ver o que acontece? Como termina essa surpreendente e emocionante história de Olga entre o amor e a dor, a vida. Olga saiu da sala sem olhar para trás. Ela ainda se lembra. Lembra dele a chamando baixinho aos brandos lá da sala, como se sua voz pudesse puxá-la de volta de um lugar onde já não havia retorno. Olga! Olga, meu amor! Me perdoa, Olga! Olga, eu não sei viver sem você. Meu amor, me perdoa, Olga! Entretanto, ela já estava tão longe por dentro, tão recolhida em si mesma, que nem o clamor dele alcançava o espaço onde sua alma havia se recolhido. Lembra de estar deitada na cama, imóvel, com o olhar perdido no teto, apenas ouvindo o som abafado do choro dele vindo da sala. Era como um lamento antigo, ecoando entre as paredes e dentro dela. E naquele silêncio pesado, ela soube, algo entre eles havia se rompido. Porque o amor é tão cruel às vezes? Por que mesmo se amando tanto, dois corações podiam se perder assim? Ela não compreendia e talvez nunca fosse compreender, porque não era falta de amor, disso ela tinha certeza. Era o medo, as feridas, os desencontros, era o tempo, os silêncios que viraram abismos. Ela se perguntava isso, deitada ali, em meio ao escuro e ao vazio que agora ocupavam o lugar da esperança. E, no fundo, desejava que a resposta viesse para calar o que doía demais para pensar. Hoje, olhando para trás, ela entende que eles não estavam prontos, mas também entende que nem todo amor precisa durar para ser eterno. O deles foi. Foi, de um jeito imperfeito, machucado, mas sim verdadeiro, real. Passou a vida com ele e com a presença dele. E agora que tudo se encerrou de vez, sente como se uma parte dela também tivesse sido sepultada junto. Ela suspira, ela enxuga mais uma vez os olhos. O espelho à sua frente lhe devolve um rosto envelhecido, mas com os mesmos olhos de quando tudo começou. Ainda os mesmos olhos que olharam Alberto pela primeira vez e souberam, mesmo sem saber, que a vida nunca mais seria igual. E agora eles olhavam de volta para ela mesma, cansada, sim, mas firme, porque, no fim, sobreviver um grande amor é também um ato de coragem. Continuar vivendo quando ele não está mais é como aprender a andar com uma parte do corpo adormecida. Possível, mas nunca sem dor. Ela encostou os dedos levemente no vidro, como se quisesse alcançar aquela mulher que a olhava de volta, aquela mulher que ainda amava, porque mesmo tendo partido, Alberto habitava nela, nas pequenas coisas do cotidiano, nos silêncios cheios de memória, nas músicas antigas que insistiam em tocar nas tardes de domingo. Ele era ausência, mas também presença, era falta, mas era também raiz. Olga se volta para dentro para continuar em suas lembranças. E na manhã seguinte, ela desceu devagar, o corpo cansado e a alma pesando toneladas, mas o coração vinha decidido. Ela tinha passado a noite inteira acordada e pensando e sentindo. E ao final,
compreendendo que o amor, o verdadeiro amor, não exige perfeição. Ele exige presença, compromisso, escolha. Quando chegou à sala, encontrou Alberto dormindo no sofá encolhido, ainda com as roupas da noite anterior, as malas no mesmo lugar. A cabeça repousava torta sobre a almofada e o rosto estava marcado pelo pranto. Mesmo adormecido, parecia carregar no corpo a culpa de quem ama e não sabe como acertar. Ficou ali parada, observando-o, e foi como se um calor a envolvesse, como se cada lembrança boa que já haviam vivido passasse diante dos seus olhos num sopro. O primeiro beijo, as mãos entrelaçadas na fila do cinema, os bilhetes deixados na mesa do café, as risadas no meio da madrugada, tudo isso ainda morava ali, ainda estava nele. Olga tinha refletido muito naquela madrugada e, pela primeira vez, tentou se colocar no lugar dele, imaginando o que significava para um homem como Alberto, tão cheio de sonhos, tão visceral, descobrir que não poderia ser pai. Pensou na frustração, na sensação de falha, na dor silenciosa que ele devia carregar sem saber como partilhar. E foi naquele instante, olhando para ele, dormindo, que entendeu. Ele não era cruel, ele estava perdido. E ela ainda o amava muito. Ele acordou. Seu rosto estava abatido, olhos inchados e vermelhos. Se levantou. Se olharam. Olga, meu amor, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Me perdoa. Ela se aproximou dele, silenciou com o dedo em seus lábios e lhe disse: Meu amor, não importa. Seremos eu e você. Com o tempo e em comum acordo, nós decidiremos o que for melhor para nós. Se abraçaram e se beijaram apaixonadamente. O tempo passou, superaram, 20 anos se passaram. E ao longo dessas 2 décadas, construíram uma rotina saudável, sendo somente os dois, sendo felizes dentro daquilo que escolheram um no outro, dia após dia. Os dois aprendiam que o amor não é só fogo e paixão, mas também companheirismo, respeito e pequenas certezas cotidianas. Não precisavam mais provar nada a ninguém, só a si mesmos. A cada manhã, ao acordar lado a lado, trocar um sorriso, compartilhar um café. Alberto e Olga se tornaram confidentes, cúmplices, porto seguro. Os erros do passado ficaram para trás, não sem cicatrizes, mas com a leveza daqueles que sabem que nada é perfeito, mas tudo pode ser reparado. A felicidade que encontraram não era feita de grandes gestos, mas de detalhes simples, uma mão que se entrelaça na outra, uma palavra gentil nos momentos difíceis, o silêncio confortável que só quem ama profundamente pode compartilhar. E assim, construíram juntos um lar onde o amor florescia, não pelo brilho intenso, mas pela constância, pela escolha diária de estar ali presente, inteiro, verdadeiro. Agora, de volta no chão frio do banheiro, abraçada à toalha de Alberto, tudo isso lhe atravessava como um filme silencioso. Cada palavra dita, cada escolha feita, cada renúncia agora ecoavam na pele de Olga como uma tatuagem viva. Meu amor, e agora? Murmurou ela com a voz quase falhando. O, o que será de mim sem você? Não houve resposta, apenas o som da casa e o dele ainda grudado no tecido.
Ela fecha os olhos e respira fundo, como quem busca força no ar. Aquele cheiro tão familiar era ao mesmo tempo conforto e tormento. Era a presença que não queria soltar, o laço invisível que ainda aprendia a um passado que insistia em não passar. Mas no fundo, entre a dor e a saudade, Olga sentia uma centelha, frágil, quase imperceptível, de esperança. Talvez o amor, mesmo na ausência, tivesse o poder de transformar a dor em aprendizado. Talvez no silêncio daquele momento estivesse nascendo um novo capítulo. Ela ergueu o rosto, deixando o ar fresco tocar a pele molhada. E pela primeira vez decidiu que aquela ausência não seria o fim, que apesar da perda ainda haveria vida, ainda haveria escolhas a fazer. O que será de mim sem você? Fez a pergunta que permanecia dentro dela, mas não mais como um pedido de socorro, e sim como o começo de uma busca. O dia amanheceu e ela acordou abraçada com o pijama de Alberto, suspirando o cheiro dele, sentindo-o junto a ela. Bom dia, meu amor, sussurrou como fazia todas as manhãs. Levantou devagar, com o corpo ainda pesado do choro da noite anterior, e foi para a cozinha. Preparou o café como de costume, o dele mais forte, o dela com um pouco de leite. Arrumou a mesa para dois, 2 xícaras, 2 pires, o açucareiro no centro, o pão levemente aquecido como ele gostava. O sol entrava pela janela da cozinha, brilhando indiferente à dor de Olga. A cidade acordava lá fora, mas dentro de sua casa o tempo seguia outro compasso. O compasso das lembranças, das ausências preenchidas por gestos repetidos. Sentou-se à mesa. Fez de conta que ele estava à sua frente, lendo o jornal, resmungando alguma manchete absurda ou sorrindo de canto quando ela contava alguma bobagem do dia anterior. E assim foi seguindo, dia após dia, como se ele estivesse ali, como se a morte tivesse apenas roubado seu corpo, mas não sua presença. Passou a viver entre as coisas dele. Continuou vivendo dentro da rotina que era deles. Deixava sua almofada no lugar de sempre. Tudo era feito como antes. Arrumava o quarto como sempre. Punha os chinelos dele ao lado da cama. Mantinha a toalha dele no armário, no banheiro. Falava em voz baixa enquanto dobrava as roupas. Comentava os noticiários como se ele estivesse no sofá. E às vezes ela ria sozinha, lembrando de algum comentário espirituoso que ele faria de um filme ruim. Não, não era loucura, era amor. Amor. Mantê-lo presente era sua maneira de sobreviver. Era o único jeito que ela encontrou de seguir em frente sem de fato ir embora de tudo que foram. À noite, deitava-se devagar, com o pijama dele estendido ao seu lado, como se o espaço vazio ainda pertencesse a ele. Falava com o Alberto por horas, como sempre faziam antes de dormir, até que o cansaço os venciam e o sono os tomava. Muitas das vezes, no silêncio da madrugada, sentia seu corpo estremecer com a memória do dele. A pele ainda guardava o mapa dos toques, dos encontros, dos gestos de amor que só os dois conheciam. Era uma saudade funda que ardia não só no peito, mas também na carne. Uma ausência que também era desejo, porque apagar tudo seria como matá-lo uma segunda vez. Numa manhã, enquanto ela arrumava a mesa do café, pegou a xícara de Alberto como fazia todos os dias. Mas naquele instante, seus dedos falharam.
A xícara, então, escorregou e se estilhaçou no chão. O som seco e cortante da porcelana partindo ecoou pela cozinha como um grito surdo. Foi até o armário, ainda trêmula, pegando uma nova xícara. Mas então parou. Ficou ali, imóvel, com a xícara nas mãos, olhando os cacos esparramados no chão. Por um instante, tudo ao seu redor ficou suspenso, como se o tempo esperasse por ela para compreender. Foi ali, diante daquela quebra silenciosa, que a ficha finalmente caiu. Alberto não voltaria. Ele não estava na cama, nem no sofá, nem escondido atrás da porta. Não estava no outro cômodo. Ele não estava mais nesse mundo. E ela teria que seguir de um jeito ou de outro. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés, mas ao mesmo tempo um véu se desfazia, como se, por fim, algo dentro dela compreendesse o que a razão já sabia, mas o coração insistia em negar. Aquela xícara quebrada foi como um sinal, o sinal que a alma de Olga precisava para acordar de um estado quase insano, criado pelo luto, pela dor, pela recusa de aceitar. Ajoelhou-se lentamente, juntou os pedaços com as mãos nuas. Não chorou, apenas respirou fundo, pela primeira vez com o peito mais aberto. O luto tinha que acabar. Até quando ela iria viver assim? A pergunta ecoou dentro de Olga como uma batida seca, definitiva. Ela sabia que não se tratava de esquecer, nunca se trataria disso, mas sim de reaprender a existir sem ele, a acordar sem esperar ouvir sua voz, a deitar sem buscar o contorno do seu corpo ao seu lado. Uma parte dela ainda relutava, queria voltar para o quarto, abraçar seu pijama, servir 2 xícaras de café, deixar o tempo congelado no instante que ele ainda vivia consigo. Mas outra parte, tímida, ferida, mas viva, começava a sussurrar algo diferente. Um incentivo quase imperceptível, dizendo: vai, Olga, vai, devagar, mas vai. Ela respirou fundo. A cozinha ainda guardava seus cheiros, seus hábitos. Mas, naquela manhã, ao recolher os cacos, percebeu. Não era mais sobre mantê-lo presente. Era sobre encontrar um jeito de seguir com ele dentro dela, sem precisar vesti-lo todos os dias. Era hora de aprender a viver com saudade, mas também com espaço para o novo. Após meses, tomou café sozinha, sentou-se à mesa com uma só xícara. O silêncio ainda doía, mas era diferente agora. A dor, a saudade continuavam latejando dentro dela, e ela sabia que permaneceriam por muito tempo ainda. Talvez para sempre, mas já não a paralisavam. Agora iriam conviver juntas, silenciosas, respeitosas. Abriu as janelas. Os raios de sol invadiram a casa como uma visita bem-vinda, iluminando cada canto com uma delicadeza que ela não via há tempos. Era como se a luz dissesse: você pode continuar, Olga, pode sim. Ligou o som e a música, com sua alma leve e antiga, tratou de trazer com ela uma pontinha de alegria, um sopro de esperança, um fio de recomeço. Não era a felicidade ainda, mas era a vida e era o bastante. Mais tarde, começou a encaixotar as roupas de Alberto. Cada peça que dobrava trazia uma lembrança.
Lembrança do quanto ele ficava bonito com determinadas camisas, dos ternos preferidos, das vezes em que ela o ajudava com as gravatas e ele fingia não saber, só para tê-la por perto, de abraçá-la e de enchê-las de beijos. A dor se manifestava impiedosa. Apertava suas roupas contra o peito como quem tentava resgatar o que não se pode mais tocar. Que saudade, meu amor, que saudade, murmurou. Que saudade do seu abraço, dos beijos, de quando fazíamos amor, do seu cheiro, do seu calor, das nossas risadas e do seu jeito de me olhar quando eu saía enrolada com a toalha do banheiro. Fechou os olhos e por um instante ele estava ali, não como antes, mas dentro dela. E então reconheceu, ele nunca teria ido embora por completo. Entre lágrimas e saudades, lacrou a última caixa, deixando algumas peças de roupas separadas, não por apego, mas por carinho, para de vez em quando tocá-las, senti-lo perto, lembrar com o corpo daquilo que viveram juntos. Ao vasculhar as últimas gavetas, encontrou algo esquecido, um pequeno cartão amarelado com o número de um orfanato. Haviam guardado para quando, quem sabe, decidissem adotar uma criança. Porém, nunca mais tocaram nesse assunto. E hoje, ela olhando para aquele pedaço de papel, compreendeu que tudo foi como tinha que ser. Não tiveram filhos, mas tiveram um ao outro por inteiro. E isso foi suficiente. Viveram esse amor com intensidade, com erros e acertos, com fugas e reencontros, com dores e superações. Foram 20 anos dedicados, não à perfeição, mas à presença, à verdade, ao sentimento que resistiu ao tempo. Segurou o cartão por um instante, depois guardou de novo. Não por nostalgia, mas como se dissesse: está tudo certo assim. Você será sempre o meu amor, Alberto, sussurrou ela, olhando para o céu através da janela aberta. Serei eternamente grata por ter me amado e por ter me feito feliz por todos esses anos. Então, pela primeira vez em muito tempo, Olga fechou a janela com leveza. A brisa ficou do lado de dentro e a vida do lado de fora, esperando por ela. Finalmente, no dia seguinte, Olga está tomando café sentada no seu jardim, ouvindo o gorjear dos pássaros, contemplando as flores. Embora reconheça que tinha sido um tanto, digamos, negligente, elas estavam lindas, coloridas, como se tivessem resistido à ausência do cuidado apenas para lhe oferecer agora um pouco de cor e alento. Levantou o olhar para o céu tão azul, o sol brilhando, energizando-a com seu calor. Fechou os olhos, respirou profundamente e agradeceu ao universo. Ela sabe que não vai ser fácil. Será um dia de cada vez, alternados em lágrimas, saudades, dias alegres, silêncios e recordações. Tomou um gole do seu café, deixou o sol tocar sua pele e então pegou o telefone. O número havia mudado, mas conseguira um número novo. Discou. Alô? Alô? É do lar das crianças? Vinde a mim?
Ah, sim. Poderia, por favor, me informar os dias de visita? Aceitar, superar e seguir adiante. Essa é a lei da vida. Entre a dor e o amor, há vida. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, Olga escolheu vivê-la. Oi! Então, chegamos ao final de mais uma história contada aqui no canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Espero que vocês tenham gostado da história de Olga. Que mulher, hein? Que sofrimento que ela passou. Mas que bom, né? Que ela superou. E é isso. Se vocês gostam e querem continuar a ouvir histórias assim como essas, que tocam o coração, que falam de amor, superação e humanidade, continue aqui no canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Mas tem que se inscrever, dar like, comentar, interagir. Por favor, vamos! Assim você nos ajuda a continuar. Até!